E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Dessa vez, vamos mergulhar num tema que sempre me fascinou, sabe? A arte de ler mentes. A gente vai se basear no audiobook, a arte de ler mentes do Henrik Feixel. Boa! Preparados para desvengar os segredos da comunicação humana. Isso aí. Vamos lá. E já pra começar, acho importante a gente deixar claro que não estamos falando de, tipo, poderes sobrenaturais. A gente não vai sair daqui lendo pensamentos, né? Enfim. Mas sim, entender como observar, como usar a psicologia, a comunicação, pra gente ser mais perceptivo, decifrar, né, as entrelinhas do comportamento. Então, quando você tem aquela sensação de que só sabe o que a pessoa vai falar antes mesmo dela abrir a boca. É essa a intuição. Acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento, né? Com certeza. E o legal é que o Henrik Feixel, ele meio que desmistifica essa ideia de ler mente. A gente fala, olha, não é mágica, é prestar atenção. Nos detalhes, nos sinais, linguagem corporal, tom de voz, expressões faciais. Então, basicamente, a gente vai afiar os nossos sentidos, prestar atenção não só no que a pessoa diz, mas como ela diz. Exatamente. Yeah. E ele começa falando da conexão corpo e mente. Cada pensamento, cada emoção mexe com o nosso corpo, mesmo que a gente nem perceba. Tipo, sei lá, quando você vai apresentar um trabalho e dá aquele frio na barriga. É isso, sinal claro de que a mente está mandando recados para o corpo. Faz sentido. E o mais legal é que essa conexão, ela funciona nos dois sentidos. A gente pode usar o corpo para influenciar a mente e vice-versa. Então, peraí, você está dizendo que se eu mudar minha postura, minha expressão facial, isso muda meu estado emocional. Sim, tem várias pesquisas que comprovam isso. Se você, sei lá, força um sorriso mesmo sem estar feliz, liberar endorfina, se sente mais alegre. Caramba, que legal. Tipo um hack emocional. Exatamente. E essa é uma das bases da leitura da mente, entender essa conexão. Mas, e na hora de interpretar o comportamento dos outros? Tipo, braços cruzados, sinal de que a pessoa está fechada. Aqui entra a observação, né? O livro fala pra gente não sair interpretando tudo ao pé da letra. Tem que ver o contexto, a cultura, a personalidade. Braços cruzados pode ser só frio. Ou a pessoa tá mais confortável, assim. Exato. Tem que observar tudo, postura, rosto, tom de voz, para ter uma leitura mais precisa da pessoa. Então não tem um dicionário da linguagem corporal. Não, é bem mais sutil. A gente tem que desenvolver essa sensibilidade para perceber as nuances, sabe? O que está por trás das palavras. E como a gente faz isso? Tem alguma dica? Tem sim. O Feixel fala muito da empatia. Empatia. Mas empatia não é se colocar no lugar do outro. Mas nesse contexto é conseguir se sintonizar, perceber as emoções da pessoa, ajustar a comunicação para criar uma conexão. Então não é só ler os sinais, mas também responder a eles, criar um clima legal. Exatamente. É o que ele chama de regra básica da empatia, adaptar a comunicação, mostrar que você está presente. Legal. E como a gente faz isso na prática? Ele fala de vários aspectos, né? Linguagem corporal, tom de voz, mas também tem sentidos dominantes. Sentidos dominantes. E cada pessoa meio que prioriza um sentido na hora de processar as informações, visão, audição ou sinestesia. E isso aparece na linguagem. Sim. Uma pessoa visual usa palavras como ver, claro, brilhante. Uma auditiva prefere ouvir som, uma harmonia. Interessante, acho que é mais visual. E as sinestésicas usam termos como sentir, tocar, quente, frio. Nossa, que legal. Nunca tinha pensado nisso. Mas como saber qual é o sentido dominante de alguém? Observando, né? A linguagem, os gestos, os olhos, os visuais gesticulam mais, os auditivos se inclinam para ouvir melhor. E os sinestésicos? Se mexem mais, tocam nas coisas, gesticulam com mais firmeza. Caramba, quanta informação. Tô me sentindo detetive da comunicação já. Mas, e as emoções? Como ler o que a pessoa está sentindo? Essa parte é fascinante. O Feixel usa as pesquisas do Paul Ekman, que identificou 7 emoções básicas universais. Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo e desprezo. E dá pra ver essas emoções no rosto. Sim. Cada emoção mexe com os músculos da cara de um jeito. Na raiva, por exemplo, as sobrancelhas se juntam, os olhos se estreitam. Essa cara eu conheço. Esses padrões são os mesmos em todas as culturas. Mas se a pessoa tentar esconder o que está sentindo, dá pra ler emoção mesmo assim. Sim. Tem as microexpressões, são rapidinhas, mas entregam a verdade. E como a gente pega essas microexpressões? Precisa de superpoderes. Treino e atenção. Observar os detalhes, principalmente ao redor dos olhos e da boca. Nossa, que complexo. É tipo um código secreto. E a gente ainda vai desvendar muito mais. Mas acho que por hoje já deu para ter uma ideia dos princípios básicos. Com certeza. Já estou me sentindo mais preparado para observar as pessoas. Mas antes de continuar, que tal um exercício para os nossos ouvintes? Boa. Que tal eles observarem as pessoas e tentarem identificar a linguagem corporal, o tom de voz, as palavras? E qual o sentido dominante de cada um?
visual, auditivo, sinestésico. Isso. E que usem essa percepção para se conectar de forma mais profunda. A leitura da mente não é para julgar, é para criar relações mais honestas. E com isso a gente encerra a primeira parte do nosso Deep Dive sobre a arte de ler mentes. Fiquem ligados que na próxima tem muito mais. E aí lembra daquela técnica de usar o corpo para influenciar a mente? O Fexels leva isso para outro nível com as âncoras. Âncora, sei lá, a minha que lembra, era tipo criar gatilhos para emoções. Tipo música que lembra o momento feliz. Isso. Uma âncora é qualquer estímulo, som, imagem, toque que a gente associa a uma emoção. Aí a gente pode criar âncoras de propósito para acessar a emoção quando quiser. Tipo, sei lá, um gesto para me sentir confiante. Tipo, fechar o punho e pensar, eu consigo. Isso. Você repete o gesto quando se sente confiante de verdade. Aham. O cérebro vai conectar o gesto com a emoção. Aí, quando precisar de confiança, fecha o punho e pronto. A âncora te leva para aquele estado. Que maneiro. Tipo, um botão de ligar a confiança. Mas, tipo, qualquer gesto serve. Como faz isso na prática? Escolha um gesto discreto. E o mais importante é a emoção ser forte na hora de criar a âncora. Quanto mais forte, melhor. Entendi. Não é só fazer o gesto, tem que sentir a emoção pra valer, pra conectar as duas coisas. E dá pra usar isso pra influenciar os outros. Dá, mas com responsabilidade, né? Imagina um amigo que tá pra baixo. Se você tiver uma âncora pra cama, pode usar pra ajudar ele. Tipo, tocar no braço dele enquanto fala algo legal. O toque reforça a âncora. E a pessoa nem precisa saber da âncora. O inconsciente capta o sinal. Caramba, parece mágica. Mas é o cérebro funcionando, né? Exatamente. O Fexels fala de várias outras técnicas. É entender como a mente funciona e usar isso para melhorar a comunicação e os relacionamentos. Falando em relacionamentos, essa leitura da mente ajuda em momentos tipo, sei lá, uma entrevista de emprego ou um primeiro encontro. Claro. Imagina na entrevista. Observar a linguagem corporal, o estilo de comunicação e se adaptar para criar conexão. Tipo, mostrar que a gente tá na mesma sintonia. Isso. E a leitura da mente te ajuda a entender o que o outro quer, o que é útil em negociações, vendas e, claro, no amor. Nossa, parece um superpoder. Mas e se a gente quiser, tipo, ler os pensamentos mesmo? Literalmente. O Fexels fala de uma técnica da PNL que tenta fazer isso, observando os olhos. Sério, tipo, olhar pra cima e pra direita é mentira? Calma, não é tão simples. Cada pessoa é diferente. Mas, em geral, a PNL diz que olhar para cima e para a esquerda é memória visual. Para cima e para a direita é criar imagens. Para o lado esquerdo, memória auditiva. Para o lado direito, criar sons. E pra baixo? Para baixo e para a esquerda é diálogo interno. Para baixo e para a direita, sensações e emoções. Nossa, quanta coisa. Precisa de um manual. Mas isso funciona mesmo. Dá pra usar, sei lá, na polícia. Não é 100% garantido, cada pessoa é única. E o contexto muda tudo. Fexels fala que a leitura da mente não é ciência exata, é uma arte. É, a gente não pode sair lendo a mente dos outros sem permissão, né? Ia ser meio invasivo. Vai isso aí. A leitura da mente não é para invadir ou manipular, é para criar relações mais saudáveis. Falando de honestidade, o livro fala de como detectar mentiras. Tipo, olhar pro lado, gaguejar, soar frio. Sim, mas ele avisa para não se enganar. Nem sempre esses sinais significam mentira. Pode ser só nervosismo ou timidez. Então, como saber se a pessoa tá mentindo? Tem que ver tudo junto. A linguagem corporal, o tom de voz, as expressões e o contexto, né? Então não tem fórmula mágica. É intuição, observação, bom senso e um pouco de leitura da mente. Isso aí. E o Fexels te dá as ferramentas para isso. E é aquelas coisas mais, sei lá, esotéricas, tipo telepatia. Ele fala disso. Ele fala mais sem misticismo. É. Ele fala que a leitura da mente ajuda a entender coisas que parecem inexplicáveis. Tipo, como mentalista. Lê a mente e adivinha o que a pessoa tá pensando. Ele explica que muitos truques usam leitura da mente. Observar, interpretar, influenciar emoções. Então, o que parece mágica é ciência da comunicação. Exatamente. Ele incentiva a gente a ter um olhar mais crítico, buscar explicações racionais. Maneiro. A leitura da mente ajuda a gente a se entender e a entender os outros. Com certeza. O livro do Fexels é um guia para quem quer se aventurar nesse mundo. Mas por hoje já exploramos bastante o lado mental. Na próxima parte, vamos para o lado mais físico. Que legal. Tô curioso. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, prontos para finalizar nosso mergulho na leitura da mente? A gente viu um monte de técnica para decifrar pensamentos e emoções, observando e entendendo linguagem corporal até os olhos. Mas e aí, será que a leitura da mente é só observar? Boa pergunta. E para responder, vamos falar de um negócio fascinante do livro do Fexels, ancoragem sinestésica. Ancoragem, Cal, que dá nome complicado, hein?
que é isso? Lembra das âncoras, aqueles gatilhos para acessar emoções. Ancoragem sinestésica usa o toque. Toque. Tipo, se eu tocar no braço de alguém quando a pessoa tá sentindo uma emoção forte, posso usar esse toque pra ela sentir de novo depois. Exatamente. Você conecta o toque com a emoção, cria uma âncora, aí repete o toque, a pessoa volta para aquele estado. Nossa, parece coisa de filme, mas tipo, a pessoa precisa ver que eu tô criando a âncora. Se eu tocar sem ela perceber, funciona. Funciona de todo jeito, consciente ou inconsciente. O importante é a emoção ser forte na hora. O toque é só o gatilho para acessar a memória. Caramba, que poder. Imagina, o abraço pra confortar um amigo, um aperto de mão pra dar confiança. É isso aí. Mas tem que usar com responsabilidade, sempre pensando no bem da pessoa, né? Nada de manipular. Claro, grandes poderes, grandes É. responsabilidades. Mas falando em poderes, o Fix Use também fala da leitura da mente e a criatividade, né? Sim, ele fala que a leitura da mente turbina a criatividade. Porque para ser criativo, você precisa conectar ideias, ver padrões, fazer associações diferentes. E a leitura da mente te ajuda com isso. Não entendi. Observando as pessoas, a gente expande a nossa visão de mundo, tem mais ideias. Exatamente. A leitura da mente te tira da bolha, te coloca em contato com outras perspectivas e ele dá dicas de como usar isso para ter ideias novas. Que legal. Tipo o quê? Ele fala para observar as pessoas em vários lugares, não só ouvir o que elas falam, mas ver a linguagem corporal, o tom de voz e tentar adivinhar o que elas pensam e sentem, criar histórias. Adorei as dicas. Vou usar. Mas e aí ele fala daquelas coisas, tipo telepatia, essas coisas. Ele fala, mas com cuidado. Ele sabe que tem coisas que a ciência não explica tudo, mas ele fala pra gente ser crítico, buscar explicações. Então, nada de misticismo. Para ele, a leitura da mente é uma habilidade que a gente treina. Isso aí. E o livro ensina a gente a fazer isso. Prestar atenção, entender a linguagem corporal, as emoções, influenciar as pessoas de um jeito legal. Nossa, nesse Deep Dive a gente aprendeu cada coisa. A gente começou falando de comunicação, depois as âncoras e até criatividade. E tudo sem mágica. É verdade, a leitura da mente é pra todo mundo. Para quem quiser saber mais, a gente recomenda o livro Arte de Ler Mentes, do René Fexels. Uma leitura que abre a mente. Com certeza. E com isso, a gente chega ao fim do nosso mergulho no mundo da leitura da mente. Esperamos que vocês tenham curtido. E que continuem explorando esse mundo com curiosidade e respeito. Até a próxima, pessoal. Até mais!